Meu nome é Maria Queiroz de Carvalho. Eu nasci no dia 14 de julho de 1950, no sítio Serra Verde, no município de Mata Grande, Alagoas. Gostava muito de andar a cavalo porque a nossa propriedade era longe da cidade. Naquela época chamava-se de léguas, né? Eram 3 léguas, mas hoje, traduzindo, são 16 quilômetros. E nós íamos a pé para lá. Andávamos a pé, porque naquela época não existia automóvel. Pouquíssimos, só os mais prefeito, fazendeiro rico. Meu pai era mediano, mas sempre tinha condição boa. E então a gente andava a pé. Ele andava muito a cavalo. Ele tinha cavalo para se locomover. Mas como nós éramos pequenos também, não dava. Mas aí a gente, depois, quando eu completei 7 anos, a minha irmã também, 6, quase 7, a gente veio morar. A gente veio para a cidade, para Mata Grande, ficar lá com os meus avós. Meu avô paterno chamava-se Antônio Jerônimo de Queiroz e Florência Pereira de Queiroz. Paterno, Aristides Rodrigues de Carvalho e Posidônia Brandão Carvalho. Conheci só os meus avós paternos. A materno, só meu avô. Ele criava bode muito, o meu avô materno, né? Pai da minha mãe, ele criava bode no terreiro, era enorme. Lá, quando era tardinho, eu lembro muito bem disso, que quando chegava a tardinha, os animais chegavam, né? Aquele rebanho, e enchia o terreiro. Isso eu nunca esqueci, sabe? Então, meu avô, depois ele ficou viúvo, quando minha mãe já era... Quando meu avô morreu, Florência, ela tinha 15 anos. Eram 10 irmãos, ela era a mais velha das mulheres. Então ele casou de novo, mas era uma pessoa que ele considerava como se fosse a avó da gente. E a gente ia sempre para lá, né? Minha mãe levava a gente para lá. Já o meu avô da parte paterna, ele morava na cidade de Mata Grande. Eu conhecia, até 8 anos eu conheci o meu avô. E a minha avó já adulta. Aí quando ele resolveu que não dava certo ficar com todos lá na casa da minha avó sozinha, então ele foi e comprou uma casa, aliás, por sinal 2 casas em Mata Grande, e a gente se mudou para lá. E ele passou a ser um comerciante, porque ele foi e comprou uma padaria, e nós tínhamos uma padaria lá em Mata Grande. Antes dele morrer, ele vendeu, porque ele já estava um pouco adoentado, e então teve que vender, né? Aí pronto, quando ele falece, aí a coisa muda. Meu pai era Aloísio Rodrigues de Carvalho e Alcina Queiroz de Carvalho. Minha mãe contava, eles se conheceram, quer dizer, a família já conhecia, mas eles foram festas, né, no sítio, que ela morava em Cachoeira, sítio de Cachoeira, no município de Canapi, e se conheciam de festinhas que iam. E ela era noiva antes e os dois se olharam e se ficaram interessados nos dois. Então ela acabou noivado. Ele descobriu que tinha terminado o noivado e então foi à procura dela. E aí foi um amor que durou, né? Casaram e tudo, mais uns 20 e poucos anos de casados. Mas meu pai faleceu com 43 anos. Ele teve AVC com 43 anos e faleceu. Eu tinha 13 anos. Ficou só a propriedade, era muito longe para a gente, né, ir para lá sempre, para ela também. Não tinha mais como plantar o que ele plantava, né, o milho, o feijão, né, o gado também, e ficou um pouco abandonado. Ela não gostava de Mata. Meu pai foi deputado lá em Mata Grande. Nós temos o túmulo lá do meu pai, que todo ano, né, eu vou fazer visita, mas ela não gostava de Mata Grande. Quando a minha irmã faleceu, primeira delas, Terezinha, que morava aqui vizinha, a gente foi enterrar em Mata Grande, a dificuldade de levar e tudinho. Aí a gente conversando na casa da minha irmã, que morava em frente também, que também faleceu, a mais velha já. Então eu perguntei para ela, que ela conversando, né, disse: mamãe, a senhora quer se enterrar onde? E ela disse que não queria que fosse sepultada aqui. Então ela foi sepultada aqui. Tinha uma memória maravilhosa, minha mãe. Morreu com 94 anos e a memória dela era excelente. Faltavam 10 dias para completar 95 anos. Eu, mais 4 irmãos. José Arnaldo de Carvalho, Ivone, Terezinha e Ivanilda.
Ela era analfabeta, né? Aprendeu a assinar o nome porque nós ensinamos. Mas ela era de uma sabedoria incrível. Tinha como é que se diz assim, uma inteligência que diz que nós fomos privilegiados em passar 94 anos com ela, né? Mas ela sempre ensinou a gente, trouxe a gente, sempre pediu que a gente procurasse estudar, porque só se consegue alguma coisa com o ensino, né? E ela só foi uma pessoa maravilhosa para mim, é um ponto de referência para mim, é minha mãe. Uma pessoa de uma cultura, sendo analfabeta, mas era uma pessoa muito culta. Eu fui a única da família que fez faculdade, fui eu, né, dos meus irmãos. E a minha mãe, para minha mãe, isso era um orgulho, porque ela queria que os filhos se formassem, todos, ela queria isso. Ela era analfabeta, mas ela queria que os filhos tivessem uma formação. Minha mãe foi tudo para mim. Foi uma infância muito boa, porque a gente morava no sítio, né? A gente tinha fazenda, meu pai era agricultor, né? Então criava gado, ele plantava cereais, milho, feijão. E a gente foi criado no sítio, né? Até os 7 anos que a gente viveu eu pelo menos. Porque lá a gente vivia à vontade, com frutas, com banhos de riacho, né, no riacho, de se divertir, brincar de boneca. Eu, principalmente minhas 2 irmãs mais novas. Nós tínhamos pessoas que moravam, né, lá na fazenda, e eles faziam isso. Aí minha mãe adquiria essas bonecas. Mas era uma casa boa, tijolo com 3 quartos, varanda. Não existia também comércio de banheiro. Era fora, né? Era improvisado, né? O banho era banho de cuia, como a gente chama hoje em dia, né? E todo mundo conhece. Então foi uma vida assim, muito simples, mas de fartura, porque ele plantava, fomos criados tomando leite de vaca todo dia pela manhã. Forno de lenha. Café feito em casa também. Como feito, né? Pega o café, torra com açúcar. Naquela época não existia o cafezinho prontinho, tinha que torrar. E a minha mãe fazia tudo isso. Ele criava, né, criação, e ele matava o porco, o bode, e salgava. É chamada carne de sol. Era o que conservava. Não existia geladeira, não existia nada de moderno, não existia água encanada. A água a gente tinha que buscar na fonte, que na nossa propriedade existia. Graças a Deus, nisso, a propriedade era rica em água, né? Tinha uma fonte que fornecia a água de beber. E nós íamos buscar na fonte. Não, candeeiro. Que energia! A coisa mais linda. Por sinal, a frente da nossa casa, né? Era de frente para o nascer do sol e quando também da lua. Então, era uma maravilha, né? Na época, para a gente tinha assim, chamava-se de terreiro, né? No sítio chama-se terreiro. Hoje ainda usa esse termo. E era enorme, né? Pra gente. A gente brincava, o curral era grande. Graças a Deus, a gente teve uma vida como eu diz assim, muito boa. Tinha casa de farinha também, fazia farinha também. Era uma fazendazinha, não era, né, mas muito bem organizada. Quando ele falece, aí tinha um filho, meu irmão mais velho, que foi estudar no Rio de Janeiro. Ele tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro, tia Lindalva, e ele mandou ele para lá para ele estudar. Só que ele não quis estudar como a gente queria, né? Ele estudou, fez o ginasial, mas aí ele não quis estudar. Quando meu pai falece, aí ele veio para ficar com a gente, né? Lá a mamãe foi buscar, ele veio para Mata Grande e ficou lá com a gente. Mas ele não tinha, como é que se diz, o manejo, né? O cuidado de cuidar de uma fazenda. Aí minha mãe, que já era costureira antes, que quando ela conheceu o meu pai e casou com ele, ela costurava. Ela tinha um tio que era fazendeiro também na época de Lampião. Então, eles perseguiam os fazendeiros. E ele foi
apanhou da polícia, porque você sabe da história, não sei se você se liga do sertão, né? A polícia muitas das vezes perseguiam os fazendeiros porque achavam que eles estavam apanhando Lampião. E esse meu tio apanhou. Esse tio já da parte da mamãe. O seu nome que ele ganhou quando ele entrou para o bando do Lampião. Ele chamava Caixa de Fósforo. E então passaram a perseguir o Lampião, já no final, né? E então descobriram que minha mãe era costureira, costurava. Ela era solteira ainda. E então eles levaram, escondido da polícia, né? Mas meu tio levou umas roupas, tecido para a mamãe costurar. E mamãe ainda costurou roupa para Lampião. Mas não o conheceu, né? Ele só levou e entregou e não chegou a ter contato, não. Mas ela sempre contava essa história, né? Porque realmente Lampião foi uma, como é que se diz? Uma lenda, né? Do sertão. Vocês são daqui, não conhecem, mas que nós que somos sertanejos conhecemos. Ela conta também muitas das vezes que tiveram que se esconder. Às vezes eles se escondiam, né? De noite com medo de Lampião. Mas ele nunca atingiu, nunca procurou sobre a família da minha mãe, sobre isso, porque ele tinha que se mudou, né? Se adaptou com ele lá. Como que eu estava, era minha mãe. Ela tem umas histórias, mas não de caipora, disso não. Ela conta a história de um gritador que existia lá no sertão, na Caatinga, naquela região ali de Canapi. A propriedade do meu avô, o pai dela, é em Canapi. Então ela conta que existia esse tal desse gritador. Ela conta uma história também muito engraçada, ela contava. Ela gostava de conversar e ela contava que tinha uns negros lá no Murubim, que é perto da fazenda da minha comadre Gorete, da minha cunhada, que eles gostavam, corriam muito, andavam muito rápido, eram negros, eles bem, né? E eles entravam na Caatinga, porque lá de primeiro ainda hoje é Caatinga, mas era fechada. E eles andavam pelo sítio, né? Pelas Caatingas, atrás, cuidando de bode, de animais. E disse que um dia, isso é a história que ela conta, que eles contavam, ninguém sabe se é verdade. Mas dizem que existiu essa história desse gritador lá na Caatinga, né? E disse que um dia eles estavam lá na Caatinga e ouviram um grito, estava assando chama cangambá. Aí diz que quando ouviram o grito, estavam assando a carne e daqui a pouco ouviram o grito bem em cima deles e diz que eles correram, era distante, lá para um riacho que tem chamado Cachoeira lá, né? Aí disse, quando chegaram lá e perguntaram: eita, compadre Bio, cadê a cangambá? Ele está aqui. Disse que a cangambá, mamãe contava, que já estava chiando de quente, porque a carreira foi tão grande, né? Ela contava essas histórias, ela gostava muito dessas histórias de contar. Então, quando nós foi feito o inventário do que nós tínhamos, né, que era uma casa, uma propriedade em Mata Grande, e a propriedade de Serra Verde, foi feita uma divisão. E como eu e minha irmã, quando foi feito o inventário, ainda éramos de menor, então a casa de Mata Grande ficou para mim, minha irmã Ivanilda, que é a caçula, ainda hoje é viva, e minha mãe. E ficamos lá desde 63 até 70, né, no ano 70. Aí a minha mãe não gostava da cidade. Ela morava lá mas ela nunca gostou da cidade. Então, quando foi em 70, aliás, não em 70, em 69, um senhor lá, o senhor Odilon, que também tinha uma padaria, né? Na época nós não tínhamos mais. Aí ele se interessou pela casa, porque era no centro da cidade, era uma casa comercial, com 4 portas, aquelas portas grandes. Eu não tenho foto de lá, infelizmente. E ele fez uma oferta muito boa para comprar a casa. Que eu já tinha 19 anos, minha irmã tinha 18, e mamãe não queria continuar morando em Mata Grande, que ela costurava, mas a costura era pouca, porque é cidade pequena. Então a renda é mínima, né? Isso é o que ela tinha, tem que costurar. Eu passei também a trabalhar em lojas no sábado, que era a feira de lá. Primeiro comecei só no sábado e depois fui trabalhar numa loja do seu Antônio Malta, no sábado, no domingo e na segunda. Em Mata Grande, no domingo num povoado chamado Santa Cruz e na segunda-feira em Iapi. Eu trabalhava em loja, vendia tecidos. Porque naquela época não existia roupa pronta, né? Era tudo comprado tecido, então era seda, era
algodão, era murim, né? Para fazer roupas mais simples, do povo simples, né? Então era isso, tinha seda, muito pouco, mas era tecido, o chitão, que chama, né? A chita, que chama chita. Mas aí a loja, como já era uma loja mais bem organizada, era tecidos melhores, mas era linho, era seda, era tudo isso. Linho muito bom para trabalhar. E o murim que o povo do sítio comprava para fazer, como chama-se, as anáguas que eles chamavam, né? Então eu passei a trabalhar também para dar uma ajuda à minha mãe. E então não dava. Então quando surgiu a oportunidade de vender a casa, aí ela disse, não quero ficar. Minha irmã já morava em Santana do Ipanema, que era casada. Aí ela decidiu, não, Santana também não, porque era muito quente. Porque a cidade era muito pequena. Como eu disse para você, depois que meu pai faleceu, a gente teve dificuldades financeiras, porque a gente não podia, né, usufruir do que tinha lá para trabalhar e tirar o sustento. A minha mãe não era. Minha mãe e meu pai casou, tinha muito cuidado com ela, ela era mais doméstica, ela era dona de casa. Quando a gente foi para Mata Grande, ela passou a cuidar da padaria, ajudar a gente também em casa, né? Então, quando ele faleceu, aí as coisas dificultaram. Cidade pequena, porque Mata Grande era pequena, 70. E então a minha mãe, e qual era a nossa renda? Então, o dinheiro que nós vendemos a casa lá, uma parte compramos a casa e a outra parte nós colocamos para receber o juro para nos sustentar. Eu, a minha mãe e minha irmã. Porque eu tinha uma família, uma parenta que morava aqui. Era Creuza Carvalho, esposa de Ariston. Eu acho que talvez vocês conheceram o Zé Ariston. Pronto, era meu primo. Vim por causa deles para aqui. Vieram para aqui primeiro. Ele era aposentado, né? E elas casaram e vieram para aqui. Aí nós lembramos de Creuza de Ariston, que chamava Creuza de Ariston, da família Carvalho, da família do meu pai, os Carvalhos. Aí eu disse, eita Maria, procure saber de Creuza, se é possível a gente comprar uma casa lá em Arapiraca. E eu vim com outra irmã dela de Creuza, a Helena, e a gente falou com ela, que sempre vivia lá em casa, aí ela disse, eita, eu vou com ela. Aí me trouxe para aqui, em 69. Viemos de ônibus. Aí quando chegamos aqui, ela ficou lá e eu vim. E encontramos uma casa próxima à casa né, do Ariston, de Creuza. Já era grande. Para mim foi comparado lá, né? Para mim foi assim um choque eu já conhecia Santana do Ipanema, que é maior do que Mata Grande, mas bem menor do que aqui. Então foi um pacto assim, na Rua da Senhora Aparecida, era lá, onde eu comprei a minha casa. Pequena, era só 2 quartos, 2 salas, a cozinha, um banheirinho lá atrás. Centro. Hoje é uma clínica de doutora Elisete. Não, aí comprei a casa, sem a mamãe nem falar com ela. Ela me deu toda a liberdade. Vá, minha filha, e compre. Como veio com Ariston e com a Creuza, né? E a gente olhou e não era uma casa ruim, mas média, né? Bem menor do que nós tínhamos, né? A metade, menos da metade. Quando eu comprei foi em 69. Aí comprei a casa, passei no meu nome e voltei. E então fomos nos organizar para vir. Eu, a minha mãe e minha irmã. Chegamos aqui no dia 27 de fevereiro de 1970. Na época eu tinha 19 anos. Não tinha água encanada, era cacimba. Só depois foi que chegou a casal. Eu não lembro o ano. Mas energia tinha, que era do Valdomiro. Ali onde hoje é o Banco Santander. A minha de costureira, porque eu costurei bastante. Foi o que tive que manter a casa. Porque minha mãe ficando mais velha, né, na costura, ela não estava mais aguentando, ela me ajudava bastante. Então eu passei a costurar. E costurei para várias pessoas aqui, famosas de Arapiraca. A Sônia Dudinho, a professora Solange, esposa do Dr. Fai, sabe? Muita gente eu costurei aqui e passei bastante tempo. Mas eu percebi que a costura não era o que eu queria. Com 7 anos, mais de 7, então, minhas irmãs já estudavam, né, em Mata Grande. As mais velhos, eu fui para lá com 7 anos para estudar. A minha primeira escola foi em Mata Grande, Escola Demócrito Gracindo, escola pública, pequena. Tinha 4 salas de aulas, sabe? Mas, então hoje tem lá ainda a escola. Eu só lembro do nome de 2 professoras, professora Terezinha e professora Luísa. Por sinal, uma professora excelente,
ensinou do segundo ao quarta série, da segunda à quarta série, eu estudei com ela, muito boa. Sim, e o ensino também. Porque naquela época, da minha época, quando chegava no final do ano, ainda tinha que fazer uma prova oral, aliás, né? Essa tinha a escrita e a oral. Eu tinha que saber tudo direitinho. A Ave Maria, ela era assim, era boa demais a escola, o ensino. Mas era muito difícil. Alguns professores, aqueles professores que eram mais rígidos, né? Se você fosse fazer, principalmente na tabuada, se o aluno errasse a tabuada, a palmatória cantava nos dedos, na mão. Tinha. Nunca levei. Mas existia. Mas não era usado muito não, principalmente nessa escola. Era muito boa a escola. Até a quarta série. Quando terminou, então, fui fazer a parte ginasial, né? Que na época chamava ginasial, na escola Félix Moreno. Então, eu fiz lá até... Aí, depois, antes de eu sair de lá, em 70, já existia o pedagógico. Pronto, aí chegamos aqui em 70. Já viemos com a matrícula já certa, eu e minha irmã, mais nova do que eu. Chegamos e eu fui estudar, já tinha terminado o primeiro ano pedagógico lá, e vim transferir para aqui, estudei no Bom Conselho. Aí fiz o segundo ano pedagógico e o terceiro do Bom Conselho. Lembro do Moacir, a exigência dele, a farda, como era a farda aqui, né? Lá, daqui tinha que ter a saia pinçada abaixo do joelho, de meia bem grande, gravata. Não poderia usar unha pintada. Agora era aquela escola ali, daquele jeito. Quer dizer, aumentou mais, né? Mas já era bastante... Né? Tinha uma como é que se diz, uma área muito boa dentro do Bom Conselho, mas ele era bem rígido. Agora era assim, uma rigidez para bem do colégio. Mas ele era muito exigente, era um maravilhoso, doutor Moacir, nunca tive, né? Aí estudei lá. Quando eu terminei de estudar o pedagógico, aí eu passei um ano sem estudar e fui fazer contabilidade à noite. O professor Benildo e a esposa dele eram amigos bem chegados. Muito amigo meu. Mas não nessa época, né? Foi depois que eu fui ter amizade com ele, mas já conhecia o professor Benildo. Professor Darlan, alguns professores eu não lembro porque passa muito tempo já, né? 50 e tantos anos, né? 56 anos que eu moro aqui, né? E eu venho de uma cidade, Mata Grande, que era uma cidade pequena, mas as mulheres lá andavam bem arrumadas. Foi um contraste para mim, porque lá em Mata Grande, minha casa passava só duas casas, um beco, outra loja e era o cinema. Mas nós íamos no domingo assistir filme lá no Salto Alto, na Meia Fina, toda elegante. E aqui eu estranhei a cultura daqui, porque lá era pequena, mas era uma cultura mais, sabe, não mais refinada, mais sofisticada, gostava de se arrumar para missa, era um desfile de moda para o cinema. Eu acho que era uma disputa de quem ia mais elegante. E quando eu cheguei aqui, foi um choque de cultura, porque aqui, né, Arapiraca, a cultura daqui era bem mais simples, era de agricultor, que não tinha, né, Arapiraca não tinha, nem uma cidade nova, né, então não tinha essa como tinha Mata Grande, que era uma cidade antiga, de famílias tradicionais, né, que só tinha... E aqui não, aqui era o povo simples. Tinha dinheiro, porque tinha o fumo, mas não tinha cultura. Porque era uma cidade nova, né? Tinha o quê? 20 e poucos anos. Eu cheguei aqui em 70, foi em 24, né? Quer dizer, tinha o quê? 50 anos, não tinha nem 50 anos quase. Mas não tinha cultura, eram pessoas simples, que não tinha. A televisão veio aparecer aqui um pouco, 60, mais ou menos. Quando eu cheguei aqui, poucas casas tinham televisão. Minha casa, pelo menos, não tinha. Rádio, sim, porque lá já tinha rádio na Mata Grande. Mas aqui não, eram poucas casas, só aquelas pessoas que tinham condição mais, né, melhor. Mas o que me, assim, eu admirei foi o fumo, o plantio do fumo. Porque tudo que você andava, olhava, aqui, por aqui mesmo, isso aqui é tudo curral de fumo. E as redondezas, era só o fumo, né? A fama que chamava Cidade do Fumo, muito forte. E foi quando eu vim conhecer de instaladeiras de fumo. E tinha eu encontrei muitas instaladoras de fumo. Que é interessante que eu não conhecia, né? Eu não conhecia o fumo na época, né? Porque lá não existia isso. Então era bem interessante, eles faziam tão rápido que às vezes eu esqueci de que estava trabalhando, ficava observando. E eu toda a vida fui alérgica.
e aquele cheiro forte, às vezes eu nem aguentava ficar perto. Era muito forte. Tinha a fábrica de fumo, tinha armazém ali mesmo. Hoje é o estacionamento, em frente à antiga casa de Ariston, que hoje está derrubada, né? Mas ali mesmo existia um armazém para guardar as folhas e já o fumo já curtido também, enrolado. Conheci bastante isso aí. O senhor que era o chefe do IBGE, ele trabalhava lá, ele era o chefe do IBGE aqui em Arapiraca, do Walter. Casado com a irmã da esposa do meu tio, em Mata Grande. E conhecia Ariston, então eles conseguiram para mim trabalhar no censo. Foi bom porque eu conhecia Arapiraca. Porque quando foi em 70, houve um censo aqui, quando eu cheguei, que eu nem, né? E eu fui fazer o censo de 1970, lá no Alto do Cruzeiro. Eu não lembro mais não, mas era o nome, era idade, né? Assim, os nomes, idade, do que trabalhava, a sua renda, quantos filhos. Era a mesma coisa como quase hoje, só que não era tanto quanto hoje, né, que tem, né? Mas era praticamente isso. A idade, quantos filhos, a sua renda financeira, né? Se casa é própria, se era alugada. E então, no domingo à noite, passear na Praça Marques da Silva, que existia aquela fonte iluminada, né? Que era iluminada, né? Que aí era, como diz, era o point daquela época, né? Que a turma jovem, ia para lá. Fui conhecendo Arapiraca, né? Estudando, conhecendo, frequentando o cinema Trianon, né? O Triunfo. Era todo tipo de filme, principalmente no domingo, né, que a gente ia, porque durante o dia, a semana, estudava. Então era só no domingo, matinês, mas eu não lembro, tipo filme assim, um filme eu não lembro, né, mas era muito diversificado, dependendo da programação. Filmes de romance, filmes de ação, tudo isso a gente, quando era um filme bom, a gente estava lá. Era como se diz, era a diversão que nós tínhamos. Passeando ali, paquerando, olhando um ou outro, né? E também tinha ali na praça, que era na época a sorveteria Pinguim, né? Que era famosa, né? O sorvete. Era aquela, né? Aquela região ali que era da turma jovem que ia para lá no domingo depois da missa, né? Que era católico, né? E ia passear e conversar e dar umas paqueradas também, né? Que a turma jovem é essa, viu? Ah, tem muitos. Tem muitos bailes. Passei a frequentar porque, como eu disse a você, Creuza Maristão morava há muito tempo aqui, né? Tinha amizade e a gente também fizemos amizades e passamos a frequentar o Clube dos Fumicultores. Eram bailes, eram shows que vinham, né? Artistas famosos que vinham, que era o Clube dos Fumicultores. Bolero era o que mais a gente dançava. Porque era a música da época, né? Era o bolero, era o samba. Funk nem se fala, né? Aí eu lembro de Eva Vilma, Altemar Dutra veio cantar lá. Eu não lembro mais desses, mas tem outros, porque a gente vai deixando, não lembra, né? Agora assim, de repente não dá para lembrar. Mas lá eram mais bailes, ou porque eles vinham, né? Existia o baile e eles se apresentavam. Mas aqui eu frequentei muito os carnavais aqui no clube, mas existia o carnaval de rua, só no clube, aqui. Agora, na minha cidade, eu frequentava principalmente nas ruas que existia, porque cidade pequena conhece todo mundo, e nos clubes, que não tinha clube, era no ginásio. Existia, até uma escola de samba existiu aqui em Arapiraca. Não frequentei, mas cheguei a assistir o desfile. Que hoje é uma pena, vou dar assim, uma ressalva, é a falta de cultura da nossa cidade, ter feito o que fizeram com o Clube dos Fumicultores. Tinha ficado com um museu, né? Que é a cultura. Eu me formei em 77, fiz a faculdade que chamava-se curta na época. Quando veio para aqui, a faculdade ela era curta porque só eram 3 anos em estudos sociais. E então, quando eu terminei, nessa época eu estudava com a professora Ivanildo, esposa do professor Benildo, a gente era muito amiga. E quando nós terminamos o curso, né, a faculdade, então ele disse, não, ela já ensinava no Bom Conselho, era professora lá. E eu digo, não vou para parada. Que nessa época eu costurava, né, eu fui costureira há muito tempo, em Arapiraca. Aí eu digo, não, eu vou arranjar um emprego. E fomos falar com João Nascimento em 78. Chegamos lá na prefeitura, entramos e pedimos uma audiência com o prefeito.
feito. De cara de pau, assim, eu e ela. Ela era conhecida porque a esposa do pastor Benildo era uma pessoa, né, muito benquista aqui em Arapiraca e conhecida. Aí nós entramos, eles atendeu a gente e a gente pediu para um emprego como professora no Hugo Lima e à noite. Olha a exigência da gente. E conseguimos o contrato para ensinar no Hugo Lima. Eu ensinei do Hugo Lima, Bom Conselho, meio ano, e no Adriano Jorge, do Estado, em 82. Eu fui diretora da Escola Manuel Lúcio da Silva, de 1989 a 2021. E fiquei até a me aposentar. Católica. Bom Conselho. Depois passei a frequentar a igreja de Santo Antônio, nas Cacimbas, porque era mais fácil pra gente, né? Mais próximo. Vi, mas não acompanhei, mas assisti já umas... Quando ele vinha, já esteve aqui em Arapiraca, e a gente ia pra igreja para assistir os sermões dele, né? Em festas da igreja, procissões, né? Muito boa. Ali na Praça Manuel André. Todo mundo bem arrumado. Que tinha de moto do Cruzeiro, Não, é difícil, porque como eu morava no centro da cidade, era mais difícil de se locomover para lá, né? Sou religiosa e faço parte aqui da igreja, né? Da capela, Virgem dos Pobres, e faço parte da liturgia. Leio leituras, comentários. Não sou muito de estar na igreja não, mas participo. José Robério Alves de Araújo. Ele era funcionário da Chesf, ele era inspetor de segurança. Já era casado, mas separado, depois divorciou-se. E eu sempre ensinei à noite no Hugo Lima, assim ensinar o ensino, né? Primeiro grau, né? De quinta a oitava. E depois, quando eu terminei a faculdade, né? E eu ensinei o ensino médio. No Hugo Lima à noite. E então a gente resolveu fazer uma excursão em Paulo Afonso. Eu já conhecia Paulo Afonso, que eu tinha minha irmã que morou lá. Casou e foi morar lá. E eu digo, não vou não, que eu já conheço bastante, tenho uma irmã que mora lá. Não vou. Não, vamos, Maria, vamos. E eu resolvi ir. E conheci o meu esposo lá. É engraçado, né? A gente chegou no hotel, chegamos à tarde, entramos, fomos jantar, e ele me viu e veio falar comigo diretamente. Perguntava o meu nome, se apresentou, mas eu não estava nem... Ele era careca, você viu pela foto, toda a vida foi. E ele se apresentou e mandou um bilhete para mim que se queria se encontrar comigo à noite. Mas eu nunca fui para essas coisas. Namorei, claro, né? Tive meus namorados, todos. E já tinha 39 anos, porque meus irmãos casaram-se todos. Eu fiquei solteira com a minha mãe. E então... Ele veio falar comigo, eu não dei muita bola, deixei pra lá. Chamando pra ir pro baile num lugar lá que eu não conhecia. Mas eu não conhecia... Eu estava com a turma, que nunca fui, né? Sempre segui direitinho minhas regras. Aí, no outro dia, a gente foi para conhecer, né? As cachoeiras de Paulo Afonso, né? As obras todas. E lá, ele veio falar comigo. Aí começou a conversar, perguntar meu nome. Já sabia meu nome, porque tinha umas amigas dele. E ele começou a perguntar por mim, conheceu. Eu lembro que eu estava de óculos escuros, até um Ray-Ban. E quando ele terminou de tirar o óculos e tudo, pensando que meus olhos eram verde, não, meus olhos são normais, né? Normal. Aí pronto, ele ficou conversando e tudinho, e daí pra lá ele ficou sempre... Ele trabalhava na Chesf e ficamos nos comunicando, depois fomos nos conhecendo melhor e terminamos num relacionamento que durou 23 anos. Depois que eu me casei com ele, não, porque como ele trabalhava, ele só vinha quando estava de folga, né? Porque eu trabalhava aqui do estado e município, né? Não poderia ir para lá, né? Então ele tinha que ficar lá e eu aqui. Aí então a gente vivia desse jeito, né? Aí só era quando ele estava de folga que vinha, mas a gente aproveitou bastante, viu? Ele gostava de tomar uma cervejinha. Ele não gostava de andar de bar. Ele gostava de tomar uma cervejinha. Por sinal, eu passei a aprender a tomar uma cervejinha com ele, mas não era de... Ele andava muito no Léo, lá no posto, lá no final, perto quando era Mandacaru, naquela churrascaria gaúcha. Frequentei bastante, no Léo, Zé Baixinho, né? Essas churrascarias, Ele gostava mais, era mais durante o dia, ele não era muito à noite para sair. Era mais durante o meio-dia, para almoçar ou tomar uma cervejinha. Sofreu um acidente em 2015 e
passou 2 meses internado no hospital em Recife. A moto, ele estava fazendo uma caminhada às 6 horas da manhã, veio um rapaz de moto, né, vinha de uma festa, e pegou ele de chi, assim, por trás. Ele caiu, quebrou a perna, bateu a cabeça, ficou inconsciente, quase morto, mas conseguiu recuperar, mas pegou uma bactéria no hospital e faleceu. Completa agora em maio, 11 anos que ele faleceu. Não tive filhos, vivemos juntos 23 anos. Graças a Deus, uma união muito boa. No bairro Cavaco, estou com 16 anos morando aqui. Passei muitos anos morando no centro da cidade, 39 anos eu passei lá. Mas aí a casa já era pequena, não tinha garagem, e aí a gente tinha dificuldade. Mas como eu trabalhava no Adriano Jorge e no Hugo Lima, então o acesso era bem pertinho, né, para ir para as duas escolas. Quando eu me aposentei, né, em 2007, do Estado, então eu digo, não, aqui não dá mais pra gente ficar aqui, com o meu esposo, ainda era vivo. Aí a gente veio morar aqui mora minha irmã, vizinho, a minha comadre, o meu irmão. Aí comprei aqui e tô aqui há 16 anos, vou fazer 17. Pra mim foi o maior acerto que eu fiz, porque eu saí de uma cidade pequena e aqui ela me proporcionou o que eu sou hoje, né? O que eu sou hoje eu devo a essa cidade, porque me deu ensino, me deu trabalho. Então, isso é o essencial para a gente, a educação e o trabalho. Tenho meus sobrinhos que são os meus filhos, do meu irmão José Arnaldo, que é o esposo da Gorete. Eu tenho Bianca e Ariane. E tenho os outros da primeira esposa, que é o Júnior, Rogério, Poliana e Lucicleide. Da parte da minha irmã, Ivone, que é a mais velha, eu tenho 7 sobrinhos. Ivoneide, Ivonise, Jane, Jeane, Jário, Giovana e Gilmar. Da parte da minha irmã, Terezinha, tenho 3. Jonatas, Kátia, Núbia e Cibel. Por sinal, moram aqui em Arapiraca também. E tenho da minha irmã Ivanilda 2, que moram em São Paulo, que é o Lucas e o Tiago. Na ordem. A titia dos sobrinhos. São meus filhos. Sim, gosto de passear. Gosto mesmo. Eu já conheço o Rio de Janeiro, conheço São Paulo, conheço Fortaleza, já estive no Amazonas, já andei no Rio Negro e Solimões, o Encontro das Águas, mas há muito tempo. Já fui na Foz do Iguaçu, já fui para Gramado. Gosto de passear. Nenhum me agradou. Eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, em São José dos Campos, está lá há bastante tempo, está viúva também agora. Aí os meus sobrinhos, tia, venha para cá. Eu digo, não, meu filho, o frio de São Paulo não quero saber. E da minha Arapiraca, eu acho que eu só saio quando for para o meu lugarzinho eterno. Gosto daqui. Eu devo a minha vida, praticamente, né, o que eu sou hoje, a Arapiraca. Fico feliz em ter contribuído na educação para isso, como professora, como diretora, e como tudo que vivo aqui, e como habitante dessa cidade, que para mim é maravilhosa. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa que por sinal, a professora Berenice Miranda, antes dela falecer, ela foi homenageada, que eu lembro que eu vi, não sei se foi nesse mesmo programa de Raízes, mas eu vi no programa no Instagram, como ela, eu me lembrei que ela foi colega minha de faculdade. Aí, quando ela falaram comigo, eu digo, oxe, até estranhei. Porque eu já estou há muito tempo afastada, né, do Estado e me afastei muito de convivência de social e tudo. Aí, quando a Madre ligou para mim dizendo que tinha me falado em mim, eu até me assustei, levei um susto. Pô, pelo amor de Deus, eu estou afastada que eu acho que eu não faço mais nem parte disso. A minha comadre Gorete disse que a Rita tinha ligado para ela, dizendo que tinha lembrado de mim, do meu nome, porque queriam pessoas com 75 anos, que eu tenho 75 anos, e que tinha mais 50 anos aqui em Arapiraca. E eu já tenho 56 anos que moro aqui. Teve aqui ela e o deputado Nezinho. Ele pessoalmente veio me convidar para fazer parte. Explicou que é tranquilo, vocês vinham o Caio primeiro, por essas fotos.
Ele me explicou direitinho como seria. Aí contou que eu queria participar e eu fazer o quê, né? Se estão lembrando de mim, então eu acho que seria até uma coerência minha não aceitar. Achei bom, gostei. É a minha história, né? Contar tudo, né? Seria, né? Eu acho um dia ou mais, né? Me sinto arapiraquense. Né? Eu sou matagrandense, mas eu me sinto arapiraquense. Eu quero agradecer vocês que vão ouvir a minha história e ver, e que sirva de incentivo para qualquer um que queira, né, progredir na vida. E só se progredir na vida se estudar. O que a gente tem é o ensino. Não existe nada mais valoroso do que a educação. E minha mãe se preocupou muito com isso. Eu agradeço todos os dias, ainda hoje, por ela ter me incentivado a ser uma pessoa, né, que procurasse sempre procurar o melhor. A minha mãe em primeiro lugar, porque foi ela como é que se diz, o pivô disso, né, porque ela não queria morar em Mata Grande, né, ela queria sair de lá para qualquer lugar e foi o lugar que a gente pensou, foi aqui. O meu agradecimento muito grande à minha mãe. E aos meus familiares, às minhas irmãs, que tenho muito a agradecer, né, as pessoas que me incentivaram para vir para aqui, né, me apoiaram muito aqui, todas casadas, os meus sobrinhos. Tive sobrinhas que vieram estudar lá em casa, que se formaram, fizeram faculdade, como a minha cunhada Maria Gorete, né, que ela estudou lá em casa, fez faculdade. E então foi quando teve mais intimidade com o meu irmão e terminou se casando com ele. Né? E tem 2 filhas maravilhosas, que é a Bianca, a doutora Bianca e a doutora Ariane, né? E agradecer a minhas colegas que foram maravilhosas, no Adriano Jorge, tivemos uma amizade muito boa. Quando eu me encontro com meus alunos, eles me elogiam, me agradecem, né? Tenho alunas que me elogiavam, disse, professora, eu aprendi com a senhora a escrever direito, mudar a minha caligrafia, porque a gente escrevia muito em quadro, né? Porque não existia livros. Depois foi que começou a chegar livros. Respeitar as pessoas, respeitar a humanidade e muito amor a Deus e às pessoas, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer mais, amar a Deus, que é o que o mundo está precisando. Agradeço a vocês por estarem me assistindo. Muito obrigada. Tchau para vocês.